Queridos amigos da TV Mundo Maior, sejam bem-vindos a mais um programa Jesus e o Espiritismo. Rogamos a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos abençoe em mais este encontro fraterno que estamos tendo por este meio de comunicação que é a TV Mundo Maior. Do programa passado a este programa, como foi a sua semana? Foi de paz, foi de luz, foi de conflitos, foi de vitórias, foi de momentos delicados? Como que foi a tua semana? Espero que o programa de hoje possa te dar força, ânimo e coragem para seguirmos adiante. E se você quer receber diariamente uma mensagem de otimismo, uma mensagem de alegria, um simples post, uma mensagem na voz de Chico Xavier, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 19 997 78 2794. Se você reside fora do Brasil, colocar mais 55. Há poucos meses iniciamos esse projeto e tantas pessoas vêm beneficiando. Tantas pessoas vêm sendo ajudadas. E se você quer receber já pela manhã, na hora do almoço, antes de dormir, uma mensagem de otimismo, uma mensagem de alegria, uma mensagem que suscite em nós paz, tranquilidade, sossego, entre em contato conosco. Num mundo tão agitado, num mundo com tantos conflitos, num mundo com tantas lutas, quem de nós não precisa de paz? Quem de nós não precisa de tranquilidade e serenidade? Antes de iniciarmos propriamente o tema de hoje, eu gostaria de agradecer à TV Mundo Maior, tanto aos seus funcionários, quanto ao seu dirigente, ao André Marusso, pela atenção, pela colaboração, pela oportunidade que vem me dando de semanalmente aqui estarmos fazendo parte da grade de programação da TV Mundo Maior. Gostaria também de agradecer a você, o nosso telespectador, que semanalmente aqui encontra-se conosco. Nós estamos estudando no programa Jesus e o Espiritismo o livro O Espírito da Verdade. É uma parceria mediúnica entre o médium Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Aqui tem mensagens de espíritos diversos e este livro foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos ver o capítulo de número 60, Vozes do Evangelho. São 10 tópicos curtos que o Espírito de André Luiz nos deixa. E nós vamos ver um por um, 5 neste primeiro bloco e 5 no bloco seguinte. Corresponde ao capítulo 11º, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Destaque o lado bom dos seres e das coisas. Examine tudo e retenha o melhor. Aqui é uma grande dificuldade. Quando ele fala, destaque o lado bom dos seres e das coisas. Geralmente, trouxemos no nosso inconsciente aquele hábito nocivo ao olharmos o mundo com esperança. Olhamos o mundo sempre armado. Quando não, desfilamos com o nosso mau humor, com a nossa preguiça, com a nossa desventura mediante a vida, ou muitas vezes com uma palavra ofensiva, não aos nossos ouvidos. Às vezes julgamos que aquilo não é ofensivo, mas para quem esteja naquele momento nos ouvindo. Então aqui é um desafio muito grande, olharmos com esperança, olharmos a vida com alegria, olharmos a vida apenas e tão somente procurando a nossa própria realização e respeitando as realizações das pessoas que estejam do nosso lado. O acerto e o equívoco andam paralela uma da outra, cabendo a escolha a cada um de nós. E quando o nosso amiguinho, a nossa amiguinha se equivoca, merece da nossa parte uma oração, pedindo a Deus, o nosso Pai, que a proteja, que a ampare, que ilumine a sua cabeça. E é uma prevenção para nós também, porque se ele ou se ela equivocou, nós não estamos isentos dos equívocos, dos erros, das faltas, das dificuldades. Então este olhar é o olhar do espírita, é o olhar do cristão, é o olhar justo, é aquele olhar sem condenação,
é aquele olhar que eu não espero do próximo nada de miraculoso. Eu dou e respeito o tempo do meu semelhante. No segundo tópico, André Luiz nos fala: não valorize o erro, vença o mal com o bem. Aqui nós vamos ver 10 tópicos de equívocos que a maioria de nós cometemos. Quem de nós está isento de valorizar o erro? Nós todos os dias nos deparamos com os nossos familiares, com os nossos companheiros profissionais, no centro espírita, na sociedade de um modo geral, e nós ainda mantemos aquele hábito. Às vezes nós tivemos 10 situações num dia, 9 acertos e um equívoco. Geralmente minimizamos os acertos, que foram a grande maioria, e valorizamos o mínimo, que foi o único equívoco. Isso é em tudo na vida. Isso é dentro da família, isso é dentro do trabalho, isso é dentro da própria religião, isso é na sociedade. Nós deixamos a maioria dos acertos de lado para valorizarmos o erro. Enquanto nós tivermos esta maneira equivocada de lidarmos com os outros, poucos amigos teremos. Porque eu me julgo não estar em condições de me abrir a uma pessoa que cometeu isto ou que falou aquilo. E vai fechando o meu círculo de amizade, vai se restringindo, ao ponto de muitas vezes nem dentro do próprio casamento, ou nem para com os filhos, para com os familiares, nós temos o título de amigo. Ela é minha esposa, ele é meu marido, mas isso não dá o título do teu amigo, do teu esposo ser teu amigo, da tua esposa ser a tua amiga. Então valorizar o erro ainda é olharmos para o mundo de um modo equivocado, porque o erro é uma constante na nossa vida. Nós iniciamos no ano que passou, nós iniciamos um estudo novo do Livro dos Espíritos, no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. A primeira coisa que nós dissemos na primeira aula: quem está dando a aula, quem está aplicando um passe, quem está colaborando numa atividade mediúnica, quem está dirigindo um centro espírita, não é exemplo para nada. Nós também estamos suscetíveis aos equívocos, aos altos e aos baixos da vida, podemos estar bem, podemos no outro dia não estar tão bem. Isso é do ser humano. E ser médium, ser passista, dar uma aula numa casa espírita, dirigir uma casa espírita, nos convida a termos equilíbrio e serenidade, mas não nos convida a sermos santos. Não somos modelos. Ser religioso não é estar acima dos equívocos. É você procurar cada dia diminuir os equívocos e aumentar o acerto. Mas em momento algum estamos dizendo que não vamos errar, que não vamos nos equivocar. O problema é as pessoas colocar os outros num pedestal. E quando percebe que a pessoa errou, a pessoa não presta, a religião não presta, a religião é divina. Nós que estamos à frente dela somos homens limitados, dotados de vicissitudes ainda, que não somos modelos para nada e para ninguém, apenas modelo de exemplo de perseverança e de continuidade, não exemplo ainda de moralidade. Continua André Luiz: auxilie sem exigência, perdoe 70 vezes 7. Se é difícil auxiliar, imagina auxiliar sem exigência. Quando nós vemos, nós falamos, eu ajudo, mas desde que nós estamos sempre colocando um implicativo para a nossa ajuda. Nós estamos sempre colocando na balança da nossa consciência, do nosso pensamento, se eu ajudar ou se eu fizer isto, o que eu vou ter de recompensa? A recompensa ainda é uma realidade triste na nossa vida. E ele fala, trabalhe sem exigência e utiliza aquela frase bíblica, perdoe 70 vezes 7 vezes. O perdão é ilimitado. O perdão é 1, 2, 10, 15, primeiro para conosco mesmo, que ainda somos dotados de equívocos e de mazelas, e por conseguinte, o nosso semelhante. Nós dissemos que iríamos ver 5 itens no primeiro bloco, nós vamos ver mais um, que vai dar um total de 4, e deixaremos os outros 6 para o segundo bloco. Fuja a impertinência, não se queixem uns contra os outros, para que não sejam condenados. Olha que interessante, não se queixem uns dos outros. Dentro da própria família, nós nos queixamos, no próprio local de trabalho,
dentro da própria religião, no caso nosso, dentro de um centro espírita. A queixa é um hábito. As qualidades e os defeitos são hábitos, tanto quanto dirigir um carro, tanto quanto fazer uma comida. Nós começamos a aprender um bolo com a receita. Vai passando o tempo, nós já vamos sabendo as medidas de cabeça. As qualidades morais e as vicissitudes morais têm a mesma estrada pavimentada, têm as mesmas pegadas. São hábitos e qualidades que nós vamos atribuindo ao nosso dia a dia. Ser bom não é ser com dia e horário marcado. Eu sou bom quando eu estou na sopa. Eu sou bom quando eu estou aqui. Não, ou nós somos bons ou não somos. Bons no sentido de generosidade, prosperidade envolvendo o nosso semelhante, não aquela bondade falsa numa pessoa que fala bonito, de uma pessoa que aparenta o auxílio do seu semelhante, mas por detrás ele traz como contexto nocivo a esperança de uma recompensa, ou fazendo bem, esperando algo em troca. Nós vamos ver daqui a pouco mais 6 itens que o Espírito de André Luiz nos deixa no dia de hoje, mais 6 convites à modificação. Tem alguns companheiros que estão me assistindo que dos 4 itens serviram os 4, outros 3, outros 2, outros 1, e tem aqueles também que não serviram nenhum, já estão isentos de todas essas dificuldades. Daqui a pouco veremos mais 6. A luta que é para vencermos aquele olhar crítico, aquele olhar azedo, aquele olhar deprimido perante a vida. O modo que lidamos com o equívoco do próximo, a exigência que nós fazemos do acerto e da conduta que o nosso semelhante tem que ter. É um convite muito bonito, é um convite atual, é um convite que merece da nossa parte sempre uma reflexão, uma análise e uma meditação. Por isso que eu gostaria que após o término do nosso programa, agora nós estamos terminando apenas o primeiro bloco, mas no término do nosso programa, eu gostaria que nós refletíssemos e quem sabe já começássemos a mudança ainda esta semana. Antes de nós irmos para o nosso intervalo, eu gostaria de convidar os amigos a conhecerem o YouTube da TV A Caminho da Luz. No canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, você vai encontrar o estudo do livro Nosso Lar, o estudo do livro Os Mensageiros, caminhando agora para iniciar mais um estudo das obras de André Luiz, o livro Missionários da Luz, e muitos outros programas, palestras, mensagens, músicas. Se inscreva no nosso canal, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Habilite o sininho, que é as notificações, e quando você estiver assistindo um vídeo pelo nosso canal do YouTube, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe para que os teus amigos também possam estar conhecendo o nosso canal, estar conhecendo o nosso programa. Vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Queridos amigos da TV Mundo Maior, estamos retornando com o programa Jesus e o Espiritismo, aqui pela TV Mundo Maior. Gostaria de fazer um pedido especial a você, o nosso telespectador. A TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, precisa da sua ajuda. Nós sabemos que manter essas 2 emissoras no ar, ambas sob a tutela das Casas André Luiz, em Guarulhos, não é fácil. Mas com a tua ajuda, por menor que ela seja, conseguiremos continuar com este projeto. Então você entre no site tvmundomaior.com.br e lá você vai ter várias opções, várias formas de como ser um colaborador para que a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova continue levando luz e esperança a tantas pessoas no Brasil e no exterior. Vamos ver agora o 5º item tratado por André Luiz. Não se irrite. Faça todas as coisas sem murmurações nem contendas. Irritação. A irritabilidade é uma constante na vida de muitos de nós. Às vezes uma pessoa passou na nossa frente no trânsito, é o que basta para nos irritarmos. Às vezes ouvimos algo, é o que basta para nos irritarmos. Às vezes algo fugiu do nosso controle, é o que basta para nos irritarmos. Quase tudo nos leva a uma irritação quando não sai do modo que nós gostaríamos. E com a irritação vem outras coisas.
uma palavra mais dura, que pode magoar, um olhar mais crítico, que pode ferir, uma maneira mais brusca de agir, e isso pode levar o nosso próximo a ter determinado olhar para conosco. Tem muitas pessoas que estão colhendo o fruto que fez com que a pessoa enxergasse. Tem muitas pessoas que são isoladas porque elas mesmas se fizeram isoladas, pela maneira de falar, pela maneira de lidar com os problemas, pela irritação constante, pelo modo agressivo. Nós podemos mudar. Não é porque eu tenho essa irritabilidade comigo que ela vai caminhar comigo a vida toda. E ele diz, faça todas as coisas sem murmurar, nem contendas. Fazermos sem as murmurações. Se eu estou disposto a fazer, faça com amor, senão não faça. Se for para fazer reclamando, não faça. Se for para fazer queixando, não faça. Fala que não dá, fala que está com dor, inventa uma desculpa, mas não faça. É mais bonito do que você falar, eu vou fazer e reclamar. É mais bonito do que você inventar de querer demonstrar ou mostrar algo para a pessoa e no meio do caminho você mostrar quem verdadeiramente você é. Você não é obrigado a nada. Se você assumiu aquele compromisso, faça com amor. Do contrário, é preferível ficar parado no tempo, sem inventar nada de novo e não gerar traumas, muitas vezes, no próximo. Às vezes nós não sabemos o que povoa a cabeça do nosso semelhante, pegamos nós como medida, mas temos que pegar também o próximo como medida. Na condição de sexto item, ele nos fala, não se imponha, os discípulos do Senhor se conhecem por muitos se amarem. Nós vivemos numa democracia, em que é para todos ter voz, é verdade que nem todos têm, é verdade que na democracia ainda não funciona do modo justo como deveria funcionar. Porém, nós somos convidados a dar a nossa opinião. De dar a nossa opinião a impor a nossa opinião, existe uma diferença muito grande. Eu posso sugerir, eu posso falar, mas eu não posso obrigar. Eu posso chegar na minha casa e demonstrar, olha, na minha visão, aqui não está dando certo por conta disso, disso e daquilo. Eu posso chegar no centro espírita e dizer, olha, esta atividade, na minha visão, ela está tendo pouca conexão com a espiritualidade, está tendo um pequeno retorno perante o público por conta disso, disso e daquilo. Sugerir todos nós podemos. Nós temos que estar aberto a dar as sugestões e aquele que dá a sugestão a nós temos que estar aberto a ouvi-las. Porque tem muitas pessoas também que não estão abertas a sugestões. Então nós temos que dar a sugestão, mas também nós temos que estar preparados quando uma pessoa chegar para nós e der a sua opinião, a sua sugestão. E juntos nós vamos crescer. Nós não sabemos de tudo e pode ter pessoas que virão do nosso lado mostrar uma outra coisa, uma outra situação, uma outra ideia que vai ter uma repercussão maior. E cabe a cada um de nós passar pelo crivo da razão, analisar o que dá para ser feito agora e o que dá para ser feito no amanhã, o que dá para ser feito agora, mudemos já, o que não dá, vamos preparando o terreno para o amanhã e vamos trabalhando. Sem afetação, sem nada que não seja a calmaria, o equilíbrio e a serenidade. Como sétimo item, ele coloca, não pressione a ninguém, atente bem para a lei da liberdade. Não pressione ninguém. Muitas vezes pressionamos o nosso próximo. O próximo toma uma decisão que no amanhã venha se arrepender. Taca a culpa em nós. Muitas vezes nós somos agitados. Lidamos com pessoas mais devagar. Apressamos a pessoa devagar. Podemos sofrer a culpa disso também. No centro espírita, a mesma coisa. Então não cabe àquele que anda mais devagar nos acompanhar, cabe a nós andar mais devagar e respeitarmos o tempo de cada um, entendermos que cada um está no seu grau evolutivo, que cada um encara a vida de um modo e que não tem certo, não tem errado. Para o grau evolutivo dele, aquilo está certo. Para o grau evolutivo daquele outro, aquilo está equivocado. O certo e o equivocado num mundo imperfeito como o nosso é relativo, cabendo-nos ter maturidade espiritual suficiente para lidarmos com os dissabores, as lutas do nosso dia a dia. No oitavo item, André Luiz nos fala, ouvide a falta alheia,
lance mão do arado sem olhar para trás. Então, ouvide, esqueça. Esqueça o equívoco. Esqueça o erro. Esqueça. Quando ele nos fala, ouvide a falta alheia. Se nós formos olhar com aquele olhar de procurar o erro nos outros, nós vamos achar em todas as pessoas. Difícil a pessoa que não erra. Difícil a pessoa que não se equivoca. Difícil a pessoa que não comete algo fora do correto, que não tenha do que nós comentarmos. Nós podemos procurar o erro no outro, nós podemos procurar o equívoco no outro, mas o que isso vai mudar? Isso vai mudar alguma coisa para nós? Isso vai mudar alguma coisa para ele? Se for uma coisa que estiver prejudicando apenas ele, deixe ele com o seu problema. Agora, se for um problema que esteja envolvendo outras pessoas, uma organização profissional, ou seja, uma instituição religiosa, aí cabe a cada um de nós, com muita prudência, com muita cautela, com muita discrição, solucionarmos o problema sem fazermos alarde. Porque tudo que envolve a vida alheia, nós não sabemos o estado espiritual da pessoa, o estado sentimental da pessoa, o estado mental da pessoa. Tem muitas pessoas que ao serem descobertas, e a maneira que se é descoberta, a maneira que é tratado, pode procurar num suicídio a sua alternativa. Pode procurar em tirar a vida do próximo como alternativa. Então, quando nós estivermos preparados para ajudarmos o semelhante, façamos isso com a maior caridade que nós pudermos, com maior amor, com a maneira mais simplificada, até mesmo para evitarmos alguns arrependimentos. Eu tenho conversado com muitas pessoas no atendimento fraterno aqui na Casa Espírita e muitas dizem, André, eu me arrependo de ter feito isso ou de ter falado aquilo. Então vamos vigiar o máximo possível para evitarmos estes arrependimentos. Penúltimo item, André Luiz nos fala, renuncie em silêncio. O cristão existe para servir e não para ser servido. Eu tenho que fazer a minha parte, sem esperar que o próximo faça a parte dele. Eu tenho que fazer a minha parte. Se o outro vai fazer, não é problema meu. Eu estou fazendo a minha parte e estou com a minha consciência tranquila. A partir do momento que eu faço a minha parte, que eu cobro da parte do outro, eu esqueço que cada um de nós é dotado de livre-arbítrio. E do mesmo jeito que eu tive inteligência suficiente para mudar, o meu semelhante tem que ter inteligência suficiente, maturidade suficiente para também mudar. Não cabe a nós sermos babá de ninguém. Não cabe a nós fiscalizarmos ninguém. Cada um segundo as suas obras. No mundo espiritual, eu não prestarei contas pelos outros. Eu prestarei contas pelo que eu fiz, pelo que eu falei, pelas minhas ações, pelos meus pensamentos, pela minha conduta, pela minha moralidade. E ao próximo será cobrado dele. Cada um segundo as suas obras. Não adianta eu fiscalizar a vida alheia e esquecer de fiscalizar a minha vida. Não adianta eu analisar a vida do outro e esquecer de fazer a minha parte. O mundo será melhor quando eu fizer a minha parte, não quando eu convidar o outro a fazer a parte dele. Se muda não é pelas palavras, não é pelos livros. Se muda pelo exemplo moral. Se muda pelo exemplo do dia a dia. Do que nós éramos para o que nós nos tornamos. Ao ponto de muitas pessoas dizerem assim, olha, o André era isto e olha como ele é hoje. Se ele conseguiu mudar, eu também consigo. Se isto foi bom para ele, será bom também para mim. E encerra André Luiz nos dizendo, use a bondade incansável, todas as suas ações sejam feitas com caridade. Mensagem ditada pelo espírito de André Luiz. Tudo o que fizermos, façamos com amor e façamos com caridade. Se o próximo vai retribuir com um muito obrigado, se o próximo vai retribuir com uma palavra generosa, com uma palavra gentil, com uma palavra cortês, aí já não depende de nós. O que depende de nós é fazermos a nossa parte, com amor, com carinho, com desinteresse. Vivendo neste mundo, ainda tão campeado pela maldade, ainda tão campeado pelas desilusões, já que criamos tantas coisas para atingirmos esta felicidade, quando não a alcançamos, muitas vezes descremos da vida. Este não é o convite. O convite é, façamos pouco,
porque ainda não temos condições para fazer muito, mas que o nosso pouco possa ser feito com muito amor, com muito carinho e com muita caridade. E quem sabe, já nesta semana, possamos reunir todo este material que nós vimos no programa de hoje e começarmos com muito esforço, com muita dedicação, com muita perseverança, a colocarmos em prática tudo que essa mensagem nos convida, a não julgarmos, a esquecermos um pouco o próximo e a fazermos a parte que nos compete. Quando nos propormos a fazer algo, façamos com amor. Quando formos convidados a dar uma opinião, que possamos dar uma opinião mesmo sugerindo o contrário, mas que façamos também com caridade. É tudo o modo que se olha, o modo que se interage, o modo que se lida com aquela situação que aos nossos olhos parecem ser difíceis. E quando nós estivermos sem ideias de como solucionar determinados problemas, lembremos de fazer uma prece, pedindo a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior, orientação, ajuda, auxílio através de uma intuição. Estamos chegando ao término de mais um programa Jesus e o Espiritismo. Gostaria de convidar todos os amigos a mandarem a sua mensagem, a sua sugestão, o seu depoimento, o seu simples oi para o nosso WhatsApp. O nosso número é 19, porque estamos na região de Campinas, 997782794. Entre em contato conosco e vai receber diariamente a nossa lista de transmissão, com posts, mensagens, vídeos, frases, tudo remetendo-nos ao amor, à bondade, à caridade, a vermos a vida com aquele olhar mais doce, mais alegre. Nós vamos ficando por aqui. Desejo a todos uma semana de muita paz, de muita luz e até o próximo programa.